Mundial apresentar programa Kátia Toca Você, a sua sessão semanal de psicanálise no rádio, com a psicanalista e sexóloga Kátia Aragão. Para os ouvintes, os erros dos pais na construção e solidificação do laço de confiança com os filhos. Esta é a sua sessão semanal de psicanálise comigo. Você vai se sentir deitado no meu divã. Nossa sessão semanal de psicanálise será sempre às quartas-feiras aqui por diante, no mesmo horário, sempre às 20 horas. Conto com todos vocês. Quero agradecer a audiência de todos. E agora, eu conto com vocês às quartas-feiras, todas as quartas-feiras aqui no meu divã. Aliás, estamos ao vivo na live da nossa página do Facebook, Kátia Toca Você. Deixe seu comentário, deixe a sua mensagem e quem tiver dúvidas sobre o nosso tema de hoje, já vai mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp de número 11 97087 8112. Ou ligue aqui na rádio no número 11 3171 0221. Repetindo, quem tiver dúvidas sobre o nosso tema de hoje, deixe o seu nome, sua pergunta, o bairro de onde está falando e ligue para o nosso WhatsApp de número 11 97087 8112. Ou ligue aqui na Mundial no número 11 3171 0221, que no final eu vou responder as suas perguntas ao vivo. É isso mesmo. Então não perca tempo e cola no programa. O tema de hoje: os erros dos pais na construção e solidificação do laço de confiança com os filhos. Gente, errar é humano, diz o antigo provérbio. Mas será que os erros dos pais impedem a formação do laço de confiança com os filhos? É sobre isso que nós vamos conversar agora. O papel de pai e de mãe são papéis que geram muitos conflitos, muitas dúvidas. Os pais se cobram o tempo todo. Eles se cobram por trabalhar fora, se cobram por um dia estarem sem paciência com os filhos, por não terem tempo de brincar com eles, enfim, os pais se cobram. E creiam, pais, as crianças lidam sempre muito melhor com os horários dos pais do que eles mesmos. As crianças lidam de modo muito mais harmônico, afinal, relação não é quantidade, relação é qualidade. De modo que o importante é que quando você estiver com seu filho, no tempo que você dispuser, você esteja inteiro, de corpo e de cabeça. Portanto, relaxem, pais, porque vocês vão errar sempre muito. Não há lugar de melhor pai e melhor mãe esperando por vocês. O que importa, na verdade, é que você seja o melhor pai e a melhor mãe que você pode ser. Pais, não se achem tão poderosos assim. Às vezes chegam no meu consultório aqueles pais me dizendo: ai, doutora, destruí a cabeça dos meus filhos. E eu digo: desce daí, Deus. Vocês não são assim tão poderosos. E os filhos também têm defesas. Aliás, os pais erram por condição e não por opção. Pessoal, participem da nossa live no Facebook, na página Kátia Toca Você. Deixe sua mensagem e se tiver dúvidas sobre o nosso tema de hoje, acesse a nossa página do Facebook, Kátia Toca Você. E ligue para o nosso WhatsApp de número 11 97087 8112. Ou ligue aqui na rádio no número 11 3171 0221. E continuem ligadinhos no programa. Gente, quando eu falo que os pais erram por condição e não por opção, o que quero dizer é que nós erramos pelo fato de sermos humanos e de sermos limitados
e não porque queiramos prejudicar nossos filhos. Agora, a pergunta que não quer calar: e como fica o laço de confiança com os filhos? Gente, uma dica: para marcação de consultas comigo ou de palestras, ligue no nosso WhatsApp de número 97087-8112, que eu retorno em seguida. Então, repetindo, para marcação de consultas na área de psicanálise, de sexologia, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre em contato pelo nosso WhatsApp de número 11 97087-8112, que eu retornarei. Continue também participando da nossa live na nossa página do Facebook, Kátia Toca Você. E continuem coladinhos com a gente. Gente, vocês sabem por que é que os filhos conseguem estabelecer um laço de confiança com os pais que erram? Os filhos conseguem porque os filhos também erram. E os filhos sabem que erram desde muito cedo, desde o momento da colocação dos limites, desde o momento em que eles quebram estes limites e recebem uma sanção por isso. Assim, eles sabem que erram. Diz um antigo provérbio psicanalítico que Narciso rejeita o que não é espelho. Isso deu até música de Caetano Veloso. Mas a isso nós chamamos de identidade. Na verdade, os filhos se identificam com os pais que erram. E por quê? Porque eles sabem que também erram. Afinal de contas, eu não posso confiar em alguém que não erra. Pai, mãe, tomem muito cuidado com as mensagens que vocês passam para os seus filhos. Não só com as mensagens verbais, mas especialmente com as mensagens comportamentais. Como eu já disse, os pais servem de modelo para os filhos. E os filhos, como eu costumo dizer, não fazem o que os pais mandam. Os filhos fazem o que os pais fazem. Pessoal, continuem participando da nossa live na página do Facebook, Kátia Toca Você. Deixe seu comentário, mande a sua mensagem para a gente. E se tiver dúvidas sobre o nosso tema de hoje, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp de número 11 97087 8112. Ou ligue aqui na Mundial no número 11 3171 0221. E não esqueçam, na próxima semana, a nossa sessão de psicanálise será na quarta-feira, sempre às quartas-feiras, no mesmo horário, às 20 horas. Conto com todos vocês e continuem colados com a gente. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Aqueles pais que procuram esconder dos seus filhos os seus erros, equivale a dizer o seguinte: eu não te aceito errando. Mais ainda, eu não aceito a tua falta de conhecimento. Logo, eu não aceito você como você é. Agora, eu pergunto, e como confiar em alguém que é incapaz de entender o que nós sentimos? Alguém que não sente as mesmas coisas que nós, que não tem medo, alguém que não tem dúvidas, alguém que não erra, alguém que não tem receio nem limitações? Pois é, gente. São exatamente os erros dos pais que vão construir e solidificar o laço de confiança com os seus filhos. Ora, se eu sei que meus pais também erram, se eu sei que meus pais também sentem raiva, logo, eles irão entender quando eu erro e irão me orientar nesse erro. Agora, alguém que não erra, alguém que não sente raiva, alguém que não sente, este alguém não existe. E eu não sei o que esperar dele. Afinal de contas, o laço de confiança se estrutura quando eu sei o que esperar do outro, quando eu antecedo o comportamento do outro. Por exemplo, eu sei que vou levar uma bronca se eu fizer uma coisa errada. Eu sei que vou receber um elogio se eu fizer uma coisa certa. Eu também sou capaz de prever
que os meus pais vão me chamar a atenção se eu fizer uma coisa feia, assim como eu sei que vou receber um carinho se eu fizer uma coisa bonita. Logo, eu me identifico e me estruturo com os acertos e erros dos meus pais. Gente, vão mandando as suas perguntas para o nosso WhatsApp, porque no nosso próximo bloco eu vou responder as suas perguntas, ouvintes. Então não perca tempo e vai ligando no nosso WhatsApp de número 11 97087 8112. Ou ligue aqui na Mundial no número 11 3171 0221. Repetindo, WhatsApp número 11 97087 8112. Ou ligue aqui na Mundial no número 11 3171 0221. Deixe o seu nome, a sua pergunta e o bairro de onde você fala. Agora, eu quero mandar um beijo para o Mendelson, para a Júlia e para a Luaninha de Brasília. Também quero mandar um beijinho para a Regininha do Paraíso e um beijo para a Verônica da Liberdade. Um beijo para vocês, queridos. Olha, obrigada pela audiência, hein? Está bombando, legal. Gente, os erros dos pais são muito importantes para os filhos. E por quê? Porque os erros dos pais implicam na demonstração de honestidade, de sinceridade e de confiança. E eu ratifico, sempre vou ratificar. Quando eu falo de pais, eu me refiro àqueles pais, a um conceito clássico de pais. Aqueles pais que são responsáveis, aqueles pais equilibrados e que, sobretudo, amam os seus filhos. Portanto, esses pais irão errar por condição, pela condição de serem pais, e não pela escolha, não pela opção de prejudicar o seu filho. Desse modo, não precisa ter medo de errar. Com certeza, pai e mãe, vocês vão errar milhares de vezes. Até porque os erros humanizam pais e filhos. Gente, quando eu falo que os erros humanizam, eu não estou falando desse conceito popular. Eu estou falando que os erros humanizam na medida em que apenas homens, apenas nós somos humanos, diferentes dos animais irracionais que fazem sempre as mesmas estratégias. Isso porque eles são movidos por instinto. Mas nós humanos não. Nós pensamos, nós sentimos sentimentos diversos, diferentes. E por isso mesmo é que nós somos falhos. Finalmente, é quando percebemos que o outro também erra, que nós nos identificamos e nos sentimos muito aliviados. Portanto, pai e mãe, errem sem medo. E agora, meu caro ouvinte, eu vou abrir para as suas perguntas. Igor, perguntas. Opa! Jéssica de Ferraz de Vasconcelos pergunta: eu tenho uma filha de 4 anos e eu tive ela com 18 anos. Ainda moro com meus pais. E muitas vezes ela apronta e eu coloco ela de castigo. Minha mãe me desautoriza, porque tira ela do castigo sem falar comigo. O que faz com que minha filha não acredite que eu seja capaz de dar um castigo sério. Como eu faço para minha mãe entender que a mãe sou eu e que a educação da minha filha é responsabilidade minha? Jéssica, muito bem. É o seguinte, Jéssica, você está no caminho certo de limitar a sua filha. Mas como quem passa o dia com a sua filha é a sua mãe, vale você ter uma boa conversa com a sua mãe. Explicar para ela que 2 ordens diferentes, 2 orientações diferentes, ao invés de auxiliar a sua filha, vai criar para ela um conflito, um problema. Logo, Jéssica, você está no caminho certo de a mãe é você deve educar. Porém, como eu dizia no programa Limites,
pai, mãe, os cuidadores da criança devem colocar os mesmos limites. Isso é importante para construir o equilíbrio emocional da criança, para que a criança consiga identificar o comportamento certo ou o comportamento errado. Ok, Jéssica? Obrigada pela participação, hein? Renato Almeida, de Santa Cecília, pergunta, um beijo para Santa Cecília, obrigada pela audiência. Ele pergunta, tem um casal de filhos adolescentes que todas as vezes que eu erro em alguma coisa, eles ficam querendo tirar sarro, falando que se até eu erro, por que eles não podem errar? Isso é normal? Tem algo que eu possa fazer a respeito? Eu devo encarar essas críticas como construtivas? E por que não? E por que não, Renato? Eu acho que você deve ter uma boa conversa com seus filhos adolescentes e dizer para eles que você, como eles, é humano, e você também erra. E é por isso mesmo, exatamente porque nós erramos, é que nós temos condições de crescermos. Porque quem não erra não tem nada a melhorar. Quem erra, sim, tem muito a melhorar, tem muito a crescer. Portanto, é ter uma boa conversa com o adolescente e não criticá-los, porque para eles, muitas vezes, eles pensam que os pais não erram, ou pelo menos que escondem o seu erro. Mas um pai que mostra o seu erro é um pai que está falando de honestidade, como eu dizia antes. Né? É um pai que está criando um laço de confiança. É um pai que está falando de sinceridade. Portanto, meu querido, leve esse sarro de seus filhos como parte, né? Eles são adolescentes e eles querem realmente saber, poxa, são só eles que erram? Se meus pais também erram, eles vão me entender quando eu erro. E eles vão poder me orientar no meu erro. É isso aí. Gente, continuem participando da nossa live. A live está bombando, está sendo legal. Agradeço muito a vocês pela participação. E aqui agora tem mais uma pergunta. João Miguel de Atibaia. Opa, um beijo para Atibaia. Obrigada pela audiência. Ele diz, eu tenho um casal de filhos gêmeos. Eles discutem muito, dizendo que dou preferência para um por ser homem e a outra por ser mulher. Como resolvo isso, doutora? Querido, os filhos disputam a atenção dos pais. Faz parte do contexto, faz parte do processo de ser filho, a disputa pela atenção. E eles cobram isso mesmo. Agora, como eu digo que nós devemos ser honestos e sinceros, muitas vezes nós temos vários filhos e não quer dizer que gostemos mais de um do que de outro. Mas muitas vezes nós temos uma identidade maior com um do que com o outro. Nós pensamos de uma forma mais parecida com um do que com o outro. Isso não quer dizer que não amemos a todos. Porém, se você comparar com seus amigos, tem amigos com quem você se dá melhor do que com outros, não é verdade? Fernanda Freitas, de Anália Franco, São Paulo. Obrigada, Anália Franco, pela audiência. Pergunta, doutora, tem um filho único, ele reclama por achar que dou excesso de cuidado a ele. Como faço para dosar de maneira mais sensata? Querida, uma coisa crucial é dar amor e dar limite. Eu sempre digo que o limite é uma das mais eficientes formas de amor. Porque a criança entende o seguinte, eu sou importante para os meus pais e por isso eles me observam. Eles me elogiam quando eu mereço um elogio. Eles me dão uma bronca quando eu mereço uma bronca. Logo, eu sou importante para os meus pais. Portanto, como é que você dosa isso? Deixe o seu filho crescer. Dê ao seu filho a oportunidade de se colocar, mas dê sobretudo o limite de amor, mas dê limite. Porque a ausência de limites é também uma das formas mais eficientes de rejeição. Isso porque a criança entende o seguinte, eu sou tão pouco, mas tão pouco importante para os meus pais, que eu posso virar o mundo de ponta cabeça que eles não vão me perceber. E essas crianças literalmente viram o mundo de ponta cabeça. Só que ninguém é obrigado a conviver com a criança que não respeite coisa nenhuma. Portanto, dê amor ao seu filho, mas dê limite, dê horários, né? Respeite o tempo do seu filho, ok? Gente, o nosso tempo está quase terminando e não vai dar mais tempo de responder as perguntas, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, a partir da próxima semana,
O nosso programa vai acontecer sempre, todas as quartas-feiras, de modo que a nossa sessão de psicanálise passará da terça para a quarta-feira. Estaremos sempre no mesmo horário, às 20 horas, e eu conto com a audiência de todos vocês. Portanto, pais, finalmente eu quero dizer o seguinte: como seres humanos, nós estamos sempre nos perguntando: o que estou fazendo neste mundo? Qual o meu papel? E é sobre isso que nós vamos conversar na nossa próxima sessão de psicanálise, que são as 3 questões fundamentais que o ser humano responde ao longo de sua vida. E que questões são essas? De onde vim, quem sou e para onde vou? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar no nosso próximo programa. Portanto, por hoje, nós ficamos por aqui. Eu sou Kátia Aragão e espero ter tocado você. Fiquem ligados no nosso próximo programa, que vai falar sobre o tema as 3 questões fundamentais que o ser humano responde ao longo da sua vida. E que questões são essas? É de onde vim, quem sou e para onde vou. Durante um processo de vida, nós respondemos a essas 3 importantes questões. Não esqueçam de participar sempre da nossa live, muito. E mais ainda, gente, eu quero agradecer muito pela audiência. Uma dica para vocês: para marcar consultas comigo, é preciso que vocês liguem no nosso WhatsApp de número 11 9 7087 812. E aí vocês marcam consultas na área de psicanálise para questões de depressão, angústia, síndrome do pânico, ansiedade. Esse é um tema que mais tarde eu vou tratar, porque eu não sei se vocês sabiam, mas nós brasileiros, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E é exatamente por isso que eu vou dedicar um programa inteirinho à ansiedade. Mas, para marcar consultas, para tratar de ansiedade, de síndrome do pânico, de questões sexuais como anorgasmia, frigidez, vaginismo, e também para fazer orientação vocacional, ou seja, descobrir para que profissões você tem aptidão, quais são os seus talentos vocacionais. Neste caso, você ligue para o nosso WhatsApp de número 11 97087 8112, que eu retornarei a ligação, ok? Gente, fiquem ligados no nosso próximo programa, que nós vamos responder as 3 questões fundamentais do ser humano. Este é um tema atual e muito interessante. Convidem seus amigos e familiares e não perca a sua sessão semanal de psicanálise comigo. Agora, às quartas-feiras, no mesmo horário, sempre às 20 horas. Espero você semana que vem, na quarta-feira, aqui no meu divã. Um abraço e muito boa noite.